gente. Me escutam? Estou mudo? Perfeitamente. Tá, maravilha, maravilha. Pô, Gabriel, tu foi o último que falou, mas eu vou te usar como exemplo, assim, até para puxar duas historinhas aqui e pegar o gancho de vocês todos nisso, tá? Eu acho que uma coisa que o que a gente queria trazer para esse painel é justamente essa questão da viabilidade de modelos de negócios baseados em softwares livres e abertos, e cada um de vocês contou algumas histórias, mas que tem alguns paralelos nessas histórias também. Mas tem uma coisa que tu fala assim, pô, o cara me convidou para dormir na casa dele e tal, e não sei o quê, e encontrei com o Mark Shuttleworth, e eu acho que nessa questão, assim, a gente que trabalha com essa questão de inovação, empreendimento com grupos de pessoas, eu acho que uma coisa que a gente tem que ser é bastante cara de pau. Eu acho que o Jamiel talvez lembre dessa história, mas quando a gente estava ali desenvolvendo o Sagu, que chegou a ser o maior software escrito em linhas de código em PHP durante bastante tempo, e a gente resolveu que a gente queria criar um framework, eu encontrei com o Hasso Blerdorf num fórum internacional de software livre, e eu falei, eu vou convidar o Hasso Blerdorf para passar uma semana com a gente. Que legal. E ele foi e passou 10 dias ali na Univates. Ele trabalhava numa empresa gaúcha, né? Ele trabalhava na Trabalhava. Antes da TechNet, ela tinha um outro nome até, era uma empresa que era de folha de pagamento também. Depois essa empresa, depois de muitas idas e voltas, acabou sendo comprada pelo Grupo Terra. Aí ela virou, eu sei porque o fundador, que era o Sérgio Preto e o Marcelo Lacerda, são meus amigos, e a primeira empresa que eu abri foi com o filho do Preto, e era o Eugênio Preto, era meu colega de faculdade, a gente fez administração na URGS juntos, e aí a gente abriu uma empresa. Eu sabia toda a história, eu frequentava a casa dele, ela cresceu no TechNet, aí o grupo RBS entrou, virou o ZAS, aí depois a Telefônica investiu e o ZAS virou Terra. Outra coisa interessante desse nosso mundo, né? O mundo já é pequeno, o mundo de TI, então, menor ainda. Facilitou, a gente vai conhecendo, quanto mais a gente conversa, descobre a quantidade de gente que a gente conhece junto. E aí também passou um tempo, quando o Mark Shuttleworth lançou o Ubuntu, e eu conheci o Mark da comunidade Debian, e aí tinha aquela coisa, não, a gente pode enviar os CDs para qualquer lugar do mundo. Eu mandei uma mensagem para o Mark e perguntei, Mark, tu manda 100 CDs aqui para a Univates? Ele, mando. Aí daí a pouco chegou uma caixa com um monte de CD lá. E o Eugênio mostrou na apresentação dele na palestra um dia o Mad Dog trabalhando lá dentro do ambiente da Cisvale. O Mad Dog também visitou ali a Solis. Então, eu queria perguntar isso, e jogando primeiro para ti, Gabriel, essa coisa assim de, às vezes, e tu ilustrou muito bem isso, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro necessário para fazer certas coisas, mas tem oportunidades que a gente simplesmente não pode perder. É verdade. E às vezes é aquela coisa, se tu parar para pensar que o não tu já tem, isso. Cara, o que eu tenho a perder? Tipo, tentar falar com esse cara. Se eu mandar um e-mail para ele, ou tentar ligar, sabe, qual é o risco? E aí tu vai te abrir. E isso não é só nem no ramo de startups. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, porque eu estava lá na Campus Party, e aí contei a história da Rocket Chat, falei muito, galera, por favor, não percam as oportunidades, tipo, não vai ser por medo de ganhar um não que vocês vão deixar de fazer alguma coisa. Pô, eu acabei de fazer uma rodada de investimento, eu falei com 50 fundos, ganhei 40 não, mas ganhei 10 term sheets de propostas enormes, mas ganhei, tipo, 40 nãos, as pessoas dizem assim, cara, por isso não vamos investir em ti, não. Então tu tem que arriscar. E aí o que aconteceu? Eu contei toda essa história, tinha um cara na plateia assim, e na hora nem vi nada. Voltei lá para meu acampamento, na Campus Party. Daqui a pouco veio o cara correndo assim, me abraçar. Queria te agradecer, tua palestra mudou minha vida. E eu assim, putz, o cara tá meio hipérbole, assim, né? Tipo, cara, eu mudei tua vida, só falei pra tu fazer uma coisa. Ele, não, tu não tá entendendo, deixa eu explicar. Porque já tinha passado 1 hora desde a palestra, ou 2 horas desde a palestra. E aí eu digo, o cara demorou pra me achar, ele disse, não. Falou aquilo, eu fiquei pensando, cara, eu tô há anos tentando juntar uma grana para pagar um curso lá nos Estados Unidos de, não sei o que é, cara, desenvolvimento, cara, num lugar de design, de UX,
foda, assim. E, pá, eu tô há anos trabalhando, ainda falta mais uns 2 anos pra eu conseguir juntar o dinheiro. E aí eu pensei assim, porra, nunca perguntei pros caras se eles têm uma bolsa. E aí eu fui ali e falei, cara, eu sou brasileiro, pô, sou ralador, juntei metade da grana, tô aqui, não sei o que, mandei foto. E os caras em 1 hora me responderam assim, não, legal, tu se classifica pra bolsa, a gente te dá o curso. Pega a tua grana e gasta e paga só pra te manter aqui, pode vir. E aí eles disseram, cara, eu tava, tipo assim, eu nunca pensei que eu podia, né, daqui a pouco propor isso pros caras, fiquei esperando que eu tinha que fazer o certinho e fui atrás. Então, às vezes as oportunidades estão assim, ao alcance dos dedos, e a gente, por medo ou né, por falta de querer se expor, ou medo do não, acaba não tomando. E o que eu mais vejo, às vezes, é as pessoas tendo surpresas agradáveis quando elas tentam se expor e dar a chance das coisas darem certo. Jamiel, A gente cria às vezes uma limitação, né, na nossa cabeça, né, não, tem que ser esse cenário, é o cenário que eu conheço, ou às vezes né, o mais confortável que vai te levar até lá, mas é que nem essas questões, às vezes tu tem que explorar, tu tem que anunciar para o mundo o que tu está fazendo, o que tu quer fazer, onde é que tu quer chegar, porque quanto mais pessoas souberem, mais ajuda tu vai ter, ou outros caminhos vão se abrir, né? E por muito, às vezes o cara fica preso num único caminho aí e não consegue ir adiante, né? Exatamente por isso, né? Por medo, entre outros, né? pois é, Jamiel, nessa linha aí, eu até queria também fazer uma pergunta e que todos vocês colaborassem. Tu mesmo falou assim dessa questão da abertura antes da Solis, todos vocês falaram um pouco sobre isso, que tudo que vocês fazem, no fim das contas, é feito de forma transparente, sem segredo. E, aliás, todos vocês contaram uma série de coisas aqui que em outros meios seriam consideradas assim, pô, os caras estão abrindo o jogo, os caras, qual é a vantagem competitiva que eles têm se eles abrem todo o jogo? E todos vocês abrem todo o jogo. E, ao mesmo tempo, surgiu ali na palestra do Jamiel aquela coisa que parece que a gente precisa ter um modelo de negócio, que mesmo que seja aberto, a gente tem que montar alguma coisa que a gente tem que cobrar por aquilo e fazer as pessoas pagarem mesmo por aquilo que é aberto, para elas já darem valor desde o princípio. Porque aí, acho que foi o Gabriel que falou também, pô, de repente chega e só cobra o suporte, aí a pessoa daqui a pouco, o produto é tão estável que ela deixa de dar valor para o suporte. Mas o produto é justamente estável em função do valor da equipe de desenvolvimento que está atrás disso, né? E aí o Eugênio também comentou, ali que foi uma provocação que eu fiz para ele, a questão de quem é que dá o suporte para os produtos da Sysvag. É a equipe de desenvolvimento, porque a equipe de desenvolvimento tem que estar perto do cliente, tem que entender o que o cliente quer. Então, eu vou fazer ao contrário agora, o Gabriel falou, eu vou jogar a pergunta para o Eugênio. Então, uma pergunta assim de dois lados, Eugênio. Primeiro, todos vocês aqui foram muito generosos em abrir tudo o que está acontecendo na empresa de vocês. Vocês veem essa questão da abertura como uma vantagem competitiva? Eu acho que é um pouco do que o Gabriel e o Jamiel falaram. E outra, essa questão de ter a equipe de desenvolvimento como a própria equipe de suporte realmente do lado do cliente ajuda a manter esse contato e entender o que o cliente quer para a melhoria do produto? Começando por ti, então, Eugênio, depois eu peço que os dois respondam também. Beleza. César, eu vejo sim como uma vantagem competitiva essa questão de abrir o jogo, essa questão da transparência. Eu acho que traz uma certa solidez, sabe, ao que você está fazendo, ao teu trabalho. Eu acho que tanto para o mercado como internamente para os colaboradores mostra que você está pisando firme, você tá bem sólido ali. Então, sem nada obscuro, sem nada muito escondido, né? De preferência nada mesmo. Vamos chegar no momento ainda que a gente vai seremos uma empresa tão transparente de forma externa quanto nós já somos hoje de forma interna, tá? Então a gente quer trazer essa transparência de forma externa também. E quanto à questão do suporte, foi uma coisa que eu fui aprendendo, foi mais com o time de design, o pessoal de experiência de usuário, foi que conseguiu colocar na minha cabeça isso daí, porque eu confesso para você, demorei um pouco para entender essa questão do time de desenvolvimento, ele dá o suporte.
Eu levei um pouco, inclusive eu cheguei a tentar tirar dúvidas contigo sobre isso, mas não clareou. Mas aí conversando com o Rafael Dias uma vez, um dos nossos colaboradores, que é bem focado também em UX, ele disse assim, cara, qualquer outra pessoa ali no meio vai ser um filtro. E esse filtro pode atrapalhar a nossa percepção do que é que o nosso usuário precisa. E aí a gente pode ir para um caminho muito errado. A gente pode pegar esse filtro, pode vir enviesado de um jeito, a gente gastar horas para fazer algo que não é o que o usuário queria. E aí, coincidentemente, aconteceu algo quando a gente estava na transição, nós passamos um tempo com o suporte terceirizado, e aí quando a gente estava nessa transição, aconteceu algo interessante. Um cliente nosso ligou e foi interessante porque o cliente relatou um bug, só que o cliente não sabia que era um bug, relatou um problema. E aí, o primeiro nível que atendeu, que não era exatamente os desenvolvedores, achou que era uma nova funcionalidade que o cliente queria. E aí, a gente colocou esse cliente para conversar com o time, e aí, quando foi conversar com o time falou, meu Deus, isso é um bug. E foram resolver. Então, isso daí, para mim, assim, resolve bem a tua pergunta, responde bem a tua pergunta, o porquê do time de desenvolvimento está dando esse suporte. Esse filtro ele pode levar a você a pensar que o cliente quer uma nova funcionalidade e era um bug que tu tinha. Imagina. Beleza. Gabriel, então, essa questão de abrir tudo, o quanto que é importante para a Rocket Chat e como é que funciona o suporte da Rocket Chat? Sim, eu acho que para nós é super importante. A gente tem o nosso handbook, por exemplo, o manual da empresa é público. A gente tem internamente todos os nossos gastos, ou tudo que a empresa gasta também, todo mundo internamente tem acesso. A única parte que a gente viu que o pessoal se sentia desconfortável era com a folha de pagamento dos funcionários serem abertos. A gente queria deixar aberto, mas teve gente que preferia que não fosse. E até eu conversei até com o GitLab, né, o founder lá, o Citizen, CEO, e eles tinham tudo aberto e eles acabaram fechando só a parte da folha de pagamento, porque tinha pessoas que não se sentiam confortáveis com isso, e porque, como eles calculavam o teu bônus e o teu aumento de salário conforme a tua avaliação de desempenho, às vezes dos líderes, né, eles falavam que ficava muito óbvio de as pessoas ficarem sabendo uma das outras do resultado do desempenho das pessoas no ano, conforme tinha sido a variação de um ano para o outro de salário, e ficar fazendo essa engenharia reversa, então as pessoas se sentiam meio expostas do desempenho delas, até com, às vezes, um líder, daqui a pouco não performou tão bem, mas ficava lá dito, pô, esse cara não ganhou aumento, então tabelando, fazia o cara perder... não respeito, mas perder credibilidade, porque sabiam que já estava como sendo, ganhava um label de bad performer. E então o GitLab parou de publicar, e a gente recebeu um feedback interno que as pessoas que elas não queriam que a gente publicasse os salários, e a gente desistiu da ideia. Mas todo o resto, o quanto ganha, a faixa salarial de cada cargo é aberta, tipo assim, todas as outras coisas só não tem o nome das pessoas, mas mais ou menos sabe, assim, o cargo tal, quanto é que aquela pessoa está ganhando, dependendo do desempenho dela, tá bem claro. E todos os processos internos estão publicados no handbook.rocket.chat, e aí tu consegue ver como é que a empresa opera. Sobre o suporte, eu concordo, mas talvez não 100%, porque simplesmente não tem como a gente escalar, no momento que a gente tem milhares e milhares e milhares de clientes, a gente usando o Rocket Chat, e se eu pegar o meu time de engenharia para responder todo o suporte. O que a gente tem é um nível de escalagem, né, de escalabilidade, não sei, de um ticket passar do nível 1 para o nível 2, que daí são os developers, muito rápido. Mas tem um nível 1, que é os caras que vão estar filtrando, né, um time que vai estar filtrando, tem um nível técnico, são bons developers, não vão estar se enganando, tipo, com alguma coisa boba, assim, são pessoas com background técnico, para fazer esse primeiro filtro, e qualquer coisa eles aí escalam e chamam o nosso time técnico, e chamam o cara certo, com o problema já mastigado. É assim que está acontecendo, assim que replica, a gente já testou, tal e tal versão, então não tem por que meu developer ser o pessoal mais caro,
tá gastando o tempo deles para tentar fazer, vendo se o erro é replicável, se o cara não mudou o código. Então, existe um filtro enorme pelo primeiro time feito, e muitas vezes eles seguram a bronca e aprendem, e são meio técnicos, mas os programadores só são chamados depois que já está mais mastigado o problema. Mas acabam se envolvendo mesmo no suporte, mas só num outro nível. Valeu, Gabriel. Jamiel, além dessa questão aí, a importância da transparência, falar isso tudo em eventos, como é que funciona o suporte da Solis, o Gabriel falou da questão de que existe, e é meio sensível, essa questão da publicação dos salários. Eu lembro que na Solis, quando ainda tinha uma participação na Solis, existia toda a questão da polêmica do valor hora trabalhado, do VHT. Como é que isso evoluiu? Isso daí se continuou trabalhando ou não? Então, sim, isso evoluiu, César, e até eu não lembro se chegou ainda a ser aí na época que você estava ou não, eu acho que foi depois. A gente evoluiu, então, para um plano de carreiras ali dentro. Então, esse plano, o VHT, ele, claro, está dentro do plano de carreiras, mas ali dentro diz para onde tu pode ir, o que tu pode conquistar, quais são os níveis, né? Então, níveis de crescimento em colunas ou em faixas. Então, isso evoluiu para esse plano de carreira, né? E aí também, esse plano de carreira, ele é distribuído para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso. O que a gente também não divulga é exatamente o valor da folha, né? Entre os CLTs. Entre os sócios, não. Entre os sócios a gente não tem, né? Até porque todo sócio tem acesso a qualquer documentação que ele quiser. Então, dentro da sociedade, cada um sabe mais ou menos onde o dinheiro está sendo distribuído para cada sócio. Agora, dentro da equipe, né, de trabalho, assim, de CLT, aí não, a gente ainda não chegou também a esse ponto de divulgar a questão salarial. Já pensei em alguns métodos como o aumento ser dado pelos seus colegas, né, pela avaliação dos seus colegas, mas ainda é algo para amadurecer dentro da Solis. A gente está vendo a possibilidade, estamos agora trabalhando numas avaliações 360, para que daí talvez daqui a pouco dê embasamento para que as pessoas possam opinar e dizer, eu acho que o fulano merece um aumento, eu acho que, né, ou merece um nível, ou até entre eles se dá esse nível, mas ainda não está muito claro também para nós, principalmente da gestão, como fazer isso, né? E como implantar isso ainda é só uma ideia embrionária nessa questão. Sobre divulgar informações, ser o mais sincero possível, eu lembro que isso em 2003, eu sempre fui assim, a Solis também sempre foi assim, ela nunca foi de esconder alguma coisa por uma questão comercial, né? Até porque também já veio de software livre, a gente sempre tinha muito aberto, e o modelo de negócio também, a gente nunca ocultou nada. Mas em 2003, quando a gente foi fazer uma implantação de MPS-BR dentro da Solis, eu fui visitar uma empresa que tinha feito. E eu estava com alguns problemas a serem resolvidos, e quando eu cheguei lá, a pessoa me mostrou, né, era de uma outra empresa de TI, ele me mostrou, cara, eu resolvi assim, 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 e eram algumas coisas muito do negócio dele. E aí eu pensei, cara, por que não abrir, né? Por que não, quando alguém vier me visitar, eu não fazer o mesmo? Porque eu me senti tão recebido lá, tão acolhido, e a dica dele me ajudou tanto naquele momento, que, né, sei lá, eu acho que ia ficar 3 meses estudando aquilo e o cara me resolveu em 2 horas. E aí, a partir desse momento, sempre alguém que vem visitar Solis, principalmente eu que acabo alinhando mais a questão de processos lá dentro do setor, cara, eu abro tudo que funciona, que não funcionou, o que está dando problema, então é sempre bem transparente. E dentro da equipe também, porque aí o pessoal também ajuda a construir, né? Se tem algo que não funciona muito bem, sempre tu vai ter uma colaboração aí. E do suporte, nós temos assim, também o nosso técnico, ele não dá o suporte diretamente. Mas aí o que nós temos? Temos algo parecido aí com o Gabriel, que é o nível 1, onde nós temos umas pessoas que não são tão técnicas, mas que elas já estão há anos trabalhando conosco e elas conhecem muito bem o usuário, então elas fazem esse primeiro nível. E aí existe um segundo nível, que também a atividade principal da pessoa não é ser técnico, mas ela veio do técnico. Eram programadores que
adquiriram essa habilidade de conversar com o usuário, de implantar sistemas, e eles passaram a fazer o suporte nível 2, que seria um suporte mais especializado. Às vezes, eles até fazem alguma programação mais básica, mas não é o objetivo principal deles. E aí, esse nível 2 nosso, ele consegue extrair muito bem o que está acontecendo, tanto com o software, ou quanto a necessidade do usuário. Então, é uma característica do momento agora de como a equipe está estruturada e dessas pessoas que têm essas habilidades, né? Talvez se não fossem essas pessoas, teria que se repensar esse formato. Então, o nosso técnico hoje, o nosso desenvolvedor, ele tem o contato do usuário quando necessário, mas ele fica mais isolado deste contato do dia a dia, né? Quando precisa, a gente envolve, enquanto isso ele fica trabalhando ou fica criando novas funcionalidades, etc. Então ele fica um pouco mais isolado. Opa, legal. Eugênio, eu vou fazer uma pergunta para ti, mas depois eu também vou deixar vocês muito à vontade de um fazer pergunta para o outro, tá? O Gabriel falou um pouco dessa questão que ele teve aí de investimentos, que acabaram de uma forma ou outra funcionando como um processo aí de aceleração também da Rocket Chat. Vocês aí na Sysvale estão passando aí por vários processos aí de aceleração e estão considerando essa questão de internacionalização. E eu sei, claro, que a Sysvale começou assim de um ponto bem diferente da Rocket Chat, talvez até mais próximo do da Solis, que foi uma questão de atender primeiro a necessidades que eram bastante regionais e específicas. E aí, ao se tornarem uma health tech, vocês acabaram vendo essa oportunidade aí de uma expansão de mercado e processos de aceleração. Então, eu queria saber, assim, o que tu recomendas, e mais do que isso, comentar um pouco, assim, do que tu ouviu, do que o Gabriel falou, e que pode ser interessante para a Sysvale seguir. Então, sobre essa questão, sobre esse processo de aceleração, é tudo muito bem novo para a gente, né? Nós temos 6 anos de empresa e esse último ano, especificamente, 2020, é que nós começamos a focar em escrever projetos e buscar algum tipo de programa de aceleração. A gente vinha crescendo de forma orgânica e agora tentamos algumas vezes no passado, já tem um tempo, a gente escreveu alguns projetos, alguns editais, nunca conseguia, não passava, e aí a gente foi agora atrás de uma especialista, né, em projetos mesmo, que veio para o time, hoje é Sysvaliana, para poder focar somente em escrever projetos. Então, enquanto a gente conversava aqui, enquanto o Gabriel estava na palestra dele, ela já me mandou que amanhã tem um pitch às 11 horas com o pessoal da Artemisia, que é um outro processo que a gente está na 4ª etapa já. Então, no total, já são 3 projetos que a gente está trabalhando. E o que eu recomendo, César, é que outras empresas, elas comecem a olhar isso desde muito cedo. Não demorem tanto, apesar de que eu gosto muito da ideia de que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu gosto muito dessa coisa de que tem um momento certo para tudo. Eu acho que a Sysvale, ela não se atrasou nisso. Eu acho que a gente estava resolvendo outras coisas também de maneira interna, porque veja, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, a gente tinha 2 pessoas dentro da empresa que poderiam se ocupar para escrever projetos. E aí, hoje, a gente tem cerca de 8 pessoas envolvidas e não dá conta de tanta coisa que tem para fazer, porque tem que resolver a parte do financeiro, tem que entender a parte de indicadores, a parte do projeto, o pitch. Então, eu acho que a nossa idade agora de 6 anos, uma idade, assim, nós estamos maduros, nós não nos consideramos uma empresa ainda em fase de prototipagem, ideação, porque não somos, nós já estamos naquela fase de tração. Então, é até interessante porque torna o produto mais bem visto, digamos assim, dentro desses programas. Então, o que eu recomendo é estar sempre de olho, estar sempre acompanhando os projetos e editais que se abrem, porque tem muito projeto também para ideação.
né? E é muita grana que rola. Eu estava assistindo outro dia aí, a gente está participando também de forma do programa do Falcon 2020, e uma das palestrantes falando que tinha mais de 520 milhões em editais rolando agora, nesse momento, para empresas de ideação, para ecossistemas. Então é acompanhar, porque, como o Gabriel falou, e o Jamiel também disse, você tem que estar atento, você tem que ser cara de pau, não você já tem, né? Você tem que ir mesmo. E, bom, é isso que eu recomendo, não desistir, não achar que é como é que fala? Não achar que é um ponto muito distante. Às vezes está, como o Gabriel disse, está ao alcance dos dedos e você acha que não é capaz e aí deixa passar uma oportunidade. O bom exemplo da bolsa que o Gabriel deu, né? Não, nem pensava que estava lá e estava lá. Vem uma pergunta aqui do Carlos Guimarães. Bom, como eu sei que o Carlos é da Cisvale, a pergunta, então, vai para o Gabriel e para o Jamiel. O suporte nível 1 é terceirizado ou é dado por outro time dentro da própria empresa? Hoje é outro time, ele já foi terceirizado logo no início, porque daí o papel do nível 1 era muito direto, assim, de tentar ver se replica o erro, que versão está usando, junta dados, empacota para dar para o cara do nosso time técnico resolver, ou ver se já tinha lá na lista de knowledge base alguma solução conhecida para aquele problema e aí poder passar para o cara. Mas hoje a gente acabou criando um time nosso e fica até meio distribuído, assim, também tem umas gurias na Ucrânia, tem um pessoal aqui na América Latina, a gente está procurando alguém agora lá na Ásia, para montar um time que esteja todo, porque a gente quer dar 24/7. Então hoje a gente tem um pedaço terceirizado que é só os horários que não tem ninguém acordado do nosso time, tem alguém daí dessa terceirizada que atende o telefone, ou responde os e-mails na hora, mas para iniciar o SLA dá o tempo dos outros falarem. Mas a gente começou como terceiro e agora está cada vez mais incorporando para dentro da empresa, e é um outro time, sim, distribuído pelo mundo. Jamiel? No caso da Solis, nós temos o time todo interno, a gente sempre teve ele interno. Nunca se cogitou na possibilidade de terceirizar devido à quantidade de chamados ou, enfim, de contatos que não tem um volume muito grande, né? E a gente, por enquanto, dentro pelo menos da gestão acadêmica, nós vemos que o conhecimento ali tem que ser muito específico. Então, nós treinamos um usuário interno específico para determinado cliente, para que ele conheça muito bem aquele cliente e saiba tratar muito bem com ele a informação. Então ele não chega a ser um software de caixinha que eu talvez consiga escalar muito rapidamente o software. Daqui a pouco, num futuro, vai ter, porque a gente está preparando alguns outros softwares de caixinhas, como eu comentei anteriormente, né, softwares mais escaláveis, digamos assim, não de caixinha, que aí possa exigir um suporte maior, de uma estrutura maior, uma estrutura mais escalável. Mas nesse momento não, a gente tem interno. Antes de eu passar adiante, deixa eu perguntar se alguém de vocês tem alguma pergunta um para o outro aí. Eu tenho, César. Eu queria, na verdade, perguntar aí para o Gabriel e também para o Jamiel, ainda nessa questão do suporte, como é que eles coletam, como é que vocês coletam a questão do feedback ali do usuário? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo também de positivo no suporte sendo dado pelo próprio time é porque, assim, quando você vai ver o problema ali, vai fazer aquele atendimento, às vezes tem um insight ali que, nossa, isso aqui poderia ser melhor, esse botão poderia ser diferente, e o cara, por ser do próprio time de desenvolvimento e que ajudou a fazer aquela funcionalidade, ele vai entender melhor sobre aquilo e, de repente, fazer alguma mudança. E tendo um outro time fazendo isso, será que vocês não perdem essa questão desse feedback, desse insight que pode vir direto para quem fez ou quem desenvolveu aquela funcionalidade? Eu acho que tem outros fatores que podem... Primeiro que, sendo um time interno e que trabalha muito próximo do time de desenvolvimento, eu acho que não se perde
porque ele também participou do time de suporte, às vezes, da discussão de como é que a gente ia fazer o produto. Eles testaram, fizeram o teste da primeira versão. Acho que depende muito do nível que tu está pensando de treinamento desse teu time de suporte. Eu acho que realmente, se for pessoas com pouco conhecimento, se envolveram pouco no produto, então só seguindo um playbook ali direitinho do que eles têm que fazer, acho que sim, aí tu pode estar correto. Agora, se é um time que ele participa muito mais com o time de desenvolvimento durante a criação, se eles são os caras que fazem daqui a pouco o teu QA, eles que testam o produto, eles acabam virando um pouco da extensão do time de desenvolvimento, entendeu? Eles têm um papel muito mais ativo no produto. Eles só não precisam ser os caras que estão codando, mas eles entenderam o código, entenderam a motivação por trás da tarefa, e às vezes eles vão estar trazendo uma visão que o programador também, ao mesmo tempo que o programador pode ter um insight, às vezes ele está bitolado num modelo mental, porque ele entende e ele é programador, então ele acha que aquilo é fácil. Porra, mas é óbvio, esse botão aqui vai fazer isso. E o cara não está entendendo, né? E daqui a pouco o cara que é do suporte, que não é tão técnico, vai dizer, olha, para mim não é tão óbvio, acho que se a gente fizer assim, os clientes iam entender melhor. Então, às vezes, o pessoal de suporte, eles fazem esse meio caminho, eles não tem o bias do técnico ou do designer, mas está próximo o suficiente para trazer insights. Eu acho que depende muito da cultura do time. Eu não diria que esse distanciamento se for um time bom de suporte, que esse distanciamento aconteceria. E ainda mais open source, porque tem um monte de gente da comunidade que vem e abre issue direto, e aí o nosso time de suporte responde issue eles direto, entendeu? Então, eles ainda têm uma relação com outros clientes que vêm pelo GitHub e não o end user lá pagante. Para nós também a gente tem existem algumas pessoas dentro da equipe do suporte que têm essa habilidade do desenvolvimento, né, que já vieram dessa equipe de desenvolvimento, e normalmente ali eles tratam muito a experiência do usuário e levam para dentro da programação, junto com o programador. O que acontece às vezes é uma falha de comunicação aí, como você falou, né? Às vezes essa pessoa não consegue passar muito bem o que ela está querendo que isso aconteça no software, e no momento de testar a funcionalidade aparecem alguns problemas, né? Mas aí isso fica entre a equipe, não fica com o cliente, né? Fica nesse momento. Existe uma falha ali de comunicação em alguns requisitos, mas na grande maioria, essa pessoa do suporte já percebe muito bem, já tem uma ideia de como implementar isso no software, e ela traz mais desenhado para a equipe técnica. Legal! Mais alguma pergunta de um para o outro aí? Se não, eu vou pegar uma pergunta que veio aqui, que o Gabriel até de certa forma já respondeu, mas eu vou ler para vocês dois e vou adicionar para os demais, e vou adicionar um pouquinho. É uma pergunta do Camilo de Azevedo, que ele perguntou qual é a dica que o Gabriel tem para quem quer empreender com open source no quesito modelo de negócio. E a chave dessa pergunta aqui é: como sobreviver o primeiro ano com a entrada de grana da empresa, ou talvez assim, sem entrada de grana na empresa. E aí até é interessante que o Gabriel contou um pouco dessa coisa do pai e mãe trocínio, familiocínio, amigocínio e tal. A Solis teve uma história completamente diferente, porque a Solis, o modelo de negócio foi criado em parceria com a universidade de onde surgiu a Solis. Então, num primeiro momento, houve uma transferência do que era a folha de pagamento da universidade para aquela equipe da universidade que foi terceirizada para formar a cooperativa. Então, eu acho que são muito poucas as empresas que têm essa sorte de acontecer dessa forma. E no caso da Cisvale, foi uma outra história assim, bem diferente, que foi uma empresa criada, assim, digamos assim, com investimento de um grupo pequeno de amigos, com o apoio de uma universidade, contando que ganhariam um financiamento que não aconteceu. Tá? Então, eu vou perguntar, vou pedir para o Gabriel aproveitar a oportunidade e falar mais um pouco assim, primeiro ano,
sabe? Antes de chegar e explorar um pouco mais a questão das dúvidas e incertezas que tu teve ali, e independente do que aconteceu com a Rocket Chat, qual seria a tua recomendação mais genérica para quem está criando um modelo de negócio, pensando agora, como é que eu vou começar? Como que eu vou sobreviver ao primeiro ano? Como é que eu vou ganhar os meus clientes? O que eu faço se eu não tenho dinheiro? Pois é, e varia muito de cada produto, de cada serviço, né? Porque tem empresa que tu tem que investir muito mais antes de conseguir gerar algum valor e se torna mais complicado do que tu conseguir fazer um MVP. Por via de regras, que se tu consegue fazer um MVP, um produto mais simples, conseguir começar a monetizar mais de início, e depois fazer o teu produto virar mais complexo e subir o ticket, melhor, mas nem sempre é possível, né? Tem tipo de produto que tu exige muito investimento primeiro para depois sair alguma coisa que tu possa cobrar. No nosso caso, como a gente queria para fazer uma versão que a gente achasse que poderia ser competitiva a ponto de a gente estar cobrando, a gente precisava ainda investir muito mais, a gente ganhou pouco dinheiro que a gente conseguiu ganhar no início era vendendo era um serviço como é que eu vou chamar assim, mudança de prioridade de roadmap. Era alguém assim, pô, eu quero essa feature. Daí, pô, essa feature a gente ia fazer só ano que vem. Daí, não, mas eu quero ela agora. Bom, se tu quer ela agora, se tu pagar tanto, a gente faz ela agora. E aí os caras, tá, então o banco, quanto é que custa? Tanto, então paga, e a gente faz ela agora. Só que tu pode fazer isso só até um certo ponto que tu não vai estar corrompendo demais o teu roadmap de produto e o que tu acha importante. Então, ao mesmo tempo que foi bom no início, logo que a gente pôde, a gente disse, tá, agora chega, porque a gente está tentando montar um roadmap de produto que a gente acha que é o que faz sentido para ganhar mercado, e a gente fica fazendo coisas que pouca gente quer, e acaba não conseguindo vender em escala, porque a gente está só resolvendo problemas pontuais de cada cliente. Mas é uma maneira, no início a gente pagou vários meses as contas, vendendo essa customização, assim, entendeu? Jamiel, primeiro ano, então. Apesar de não ter esse primeiro desafio, assim, tipo, já ter começado a cooperativa formada e tal, tinha aquela coisa de o risco de ter um cliente só, né? Era quem mantinha a Solis era só a Univates, né? Univates. Isso mesmo, César, até isso que eu lembrei no ponto aí, quando estava colocando, de comentar disso, né? Porque tu também ser uma empresa de um porte que já iniciou um porte maior, né? Com 20 e poucas pessoas trabalhando, né? O sustento tu tá ali com um cliente. Claro que essa relação era uma relação muito boa, né? Muito próxima, mas ela poderia ser rompida a qualquer momento, o risco existiria. Então, no primeiro ano da Solis, isso aí foi a busca para conseguir diminuir esse percentual de faturamento de um cliente, né? Quando era 100% e passando para 80%, e para cada vez diminuindo mais, né? Para também diminuir esse risco de um cliente só sustentar a empresa, que às vezes pode ser um tiro no pé, né? Mas sim, e neste caso a Solis, ela... por isso, né, por ter esse start, ela nunca precisou correr atrás de um financiamento, de um investidor ou algo assim. Então foi um início muito diferente, fora do normal, eu diria. Tem uma questão que o Gabriel comentou sobre, a gente chama aqui dos orçamentos na nossa equipe, que é isso, né? A gente também tem um backlog aí de implementações, e quando o cliente necessita de algo que não está programado, também a gente faz um orçamento para ele, ver, olha, se tu quiser pagar e ter isso antes, custa tanto, e a gente desenvolve e agrega ao produto, né? Ah, mas se tu não quiser pagar, beleza, ele está previsto para sair mais para frente, ou não está previsto, porque às vezes é uma funcionalidade muito específica. E a gente cai nesse mesmo problema também. Quando tu começa a ter muito desses orçamentos, tu começa a perder o caminho do teu produto. Começa a demorar mais para chegar onde tu queria com o produto, porque aí esses orçamentos viram prioridade, né? Então tu acaba trazendo um orçamento para a empresa, um faturamento para a empresa, e tu adia a tua implementação, o teu sonho de levar o produto para algum lugar. Perfeito.
Eugênio, primeiro ano, então, não aconteceu o financiamento tão esperado. Como é que foi essa... Foi uma decepção, né? Porque realmente era muito esperado, mas imediatamente teve a pivotagem. Então, imprevistos acontecem. A pivotagem já foi bem depois, né? A pivotagem já foi em 2019, não foi tão imediatamente. Assim, eu diria para o Camilo, né? Eu diria para o Camilo que nem sempre é o primeiro ano, tá? No caso da Cisvale, foram cerca de 3 anos, porque os 3 primeiros anos da Cisvale, assim, uma dica muito importante para quem quer empreender em qualquer área é começar fazendo um planejamento estratégico. Deixa eu te interromper só um pouquinho. O Gabriel já tinha me avisado que ele tem um outro compromisso, ele vai ter que sair daqui a pouquinho. Então, só se o Gabriel puder deixar assim as palavras final, um tchau pro pessoal, a gente continua. Não, mas deixa o Eugênio terminar a frase, eu vou depois, eu tenho mais uns minutinhos ainda. Então tá bom. Mas obrigado, César. Beleza, Gabriel. Valeu. Obrigado, Gabriel, pela gentileza. Então, assim, os 3 primeiros anos foram, para a gente, que foi o ano de sair ali do investimento para ir para o break-even. Então, nós começamos em 2014 e só atingimos o ponto de equilíbrio a meados de quase 2018. Então, o que é que a gente fez para sobreviver? Começamos fazendo planejamento estratégico, que é muito importante para qualquer empresa, para qualquer negócio, e nesse planejamento estratégico ficou claro para a gente que a gente precisava de receita, claro. Então, como a gente trabalhava com tecnologias livres e ainda trabalhamos, então nós começamos a nos moldar como uma fábrica de software. E aí começamos a atender, como o Gabriel colocou aí, nós fizemos muito trabalho até de ajuste de softwares livres. Na época do portal do software público brasileiro, por exemplo, tinha muitos softwares lá sendo trabalhados em outras cidades, e às vezes o pessoal precisava fazer algum ajuste, alguma melhoria, e nem sempre a empresa que desenvolveu aquele software estava disponível. E aí a gente entrava fazendo o mínimo de receita, mas era mais para compensar o investimento que o sócio investidor colocava mês a mês. Então, de fato, tem que ter o pai trocínio, mãe trocínio, o amigo ocínio, e a gente contou muito com esse sócio investidor nosso, o Rômulo, que tu também conheces, e foi quem segurou há muito tempo, até chegar em 2018, quando a gente começou a sair ali da linha de investimento, ir para o ponto de equilíbrio, para ele parar de fazer os aportes financeiros. Então, a dica é essa, tenha um amigo com dinheiro. Legal. Gabriel, então, eu ia te fazer uma última pergunta, Gabriel. Faz aí a última pergunta, eu respondo e dou minhas declarações finais. E te despede. Isso. Então tá. Tu mesmo falou assim que é transparente e tal, conta para todo mundo o que acontece e nem tudo são flores. Então queria te perguntar assim, qual foi o maior espinho que tu passou na Rocket Chat? Teve alguns, por exemplo, um deles foi a questão da marca, acho que eu comentei em um momento ali, a gente não registrou as marcas e o cara esperou o momento certo para ir em cima da gente, tentar pegar um dinheiro para a gente ter que comprar a marca dele, porque alguns países, as pessoas não sabem, tá? Nem todos os países o uso é que define quem usou primeiro, que é quem vai ter a marca. Tem vários países que é assim. Se tu provar que tu já usava, tu entra na justiça e ganha a marca, apesar de tu gastar uma grana em advogado, tipo os Estados Unidos. Porém, na Europa, para evitar toda essa discussão, eles fazem assim, olha, quem registrar primeiro é dono. Se tu não registrou, tu chupou bala. Tipo, o problema é teu. E aí não tem discussão, assim. Cara, se tu vai abrir uma empresa, vai lá e registra. E aí eles criam uma cultura onde se evita essa discussão pós, assim, porque é sabido. Se vai fazer uma coisa, registra. Depois pensa se vai abrir, mas registra. Então, ele é mais barato registrar, todo mundo registra, mas aí também não tem discussão. Quem registrou é dono, acabou. A gente acabou, enfim, apelei. Uma vez, cara, o cara tinha feito todo um esquema para não encontrar quem ele era. Até hoje eu não sei quem ele é. Talvez alguém que me conhecesse, ou que soubesse o que a gente está fazendo. Então, algo meio bizarro. Mas acabou dando certo. A gente gastou $60 mil para comprar a marca de volta, mas os advogados tinham colocado a expectativa do budget e falaram assim, separa aí uns $350 mil para comprar essa marca de volta, que é o que vai sair no mínimo. E a gente conseguiu, tô ocupado. E a gente vai sair então, por 50.
por 50 saiu bem. E outra também, às vezes, coisas da societária do início, tinha um outro sócio, tinha começado outra empresa comigo, não tinha esclarecido quem que ia participar, quem que ia estar ativo na empresa, quem que ia estar botando dinheiro, e aí quando as coisas estão dando muito, quando as coisas estão dando mais ou menos, ninguém reclama, mas quando as coisas começam a dar bem errado, ou começam a dar muito certo, é que vem aquela cantar, mas, porra, eu botei minha vida aqui, tu não tinha vindo trabalhar ainda, como é que fica isso? E o outro, tipo assim, tá, mas, né, pô, deu errado, a culpa foi tua. Então, às vezes, é bom ter bem claro as expectativas, quem que vai trabalhar, quantas horas, quem não trabalhar, qual é que vai ser né, a remuneração, ou quanto vai estar integralizando de capital, porque eu já vi várias vezes depois a sociedade vir e acabar mal, porque ficou muita coisa subentendida e esperando o bom senso. Valeu, Gabriel. Valeu. Muito Pessoal, obrigado eu que mesmo. agradeço. Brigadão pela oportunidade. César, te ver de novo. Prazer conhecer o Eugênio, Jamiel. E vamos se conectar, continuar essa conversa em outros lugares. Muito obrigado mesmo. Abraço para todo mundo. Vamos sim. Valeu, Gabriel. Até mais, Um abraço, boa noite. Quem prefere responder essa pergunta primeiro aí? Falar de alguma coisa que deu muito errado? Jamiel, abriu o microfone. Pode ser, vamos lá. Eu até estava pensando agora aqui de algo muito errado, mas, digamos, essa questão societária que foi colocado, realmente, às vezes dá um atrito, quando não está muito bem resolvido, muito bem acordada, é motivos de discussão depois, né? Então, claro, isso ao longo da Solis, ela passou, ainda mais com tantos sócios ou tantos cooperados, dependendo da sua época, isso acaba gerando, sim, alguns atritos, né? E questões, assim, maiores de algum problema. Teve uma vez que nós paramos praticamente todo o nosso desenvolvimento e todo o nosso rumo da empresa por causa de um projeto muito maior. A intenção desse projeto ele era atender ainda instituições de ensino, mas com um RP muito maior, atendendo RH, atendendo compras, enfim. E a gente entrou nesse projeto com tudo, investiu um monte de gente para trabalhar, e no fim não evoluiu, não deu em nada, também era com uma parceria com uma outra universidade, e não deu certo. E aí a gente perdeu aí 2 anos, perdeu não, mas, né, acabou não conseguindo mais utilizar aquele produto, e aí teve que reorganizar as equipes, reorganizar todo mundo e começar a voltar para a nossa linha. Então foi ali neste momento que a gente viu, não, o que a gente sabe fazer bem é gestão acadêmica, nesse rumo que nós estamos andando, então vamos andar por ele, né? E aí nós não desistimos mais dele, não paramos mais de olhar para esse nosso produto. Então, acabamos tentando não desviar mais o foco, né, com outros tipos de produto. Eu acho que esse foi um dos principais, digamos, erros, assim, cometidos aí naquele momento, mas sorte que não quebrou a empresa, né? Ainda bem que não. É tão engraçado, assim, até antes de passar para o Eugênio, poxa, eu tive a grande honra de conhecer todos vocês. Então, é bem interessante, assim, que eu faço essa pergunta e eu, ao mesmo tempo, eu fico na minha cabeça, pensando nas histórias e curioso para saber qual delas que vocês contariam. Então, deixa eu até te dizer, Jamiel, tu me surpreendeu. Eu achei que a história fosse ser outra, mas... Capaz, então não tô lembrando, não. Não, que bom que foi essa. Mas legal. Eugênio, então, acho que ela não foi tão alfinetada assim. Não, a outra seria bem menos pior, mas foi mais divertida, mas tinha a ver com essa questão assim de... a democracia é uma coisa muito linda, mas às vezes para a gente conseguir fazer a coisa avançar, é horrível falar isso, mas pega projeto como o Linux, pega projeto como o Python, todos eles tiveram durante bastante tempo um ditador benevolente, e a Solis optou por nunca ter esse ditador benevolente. E às vezes eu confesso que eu me mordia de vontade de ser um ditador benevolente, e eu sei que outros também se mordiam para ser, mas que bom que não foi. Eugênio, contigo. Então, César, tu sabes que eu
eu penso um pouco diferente de algumas coisas assim. Então, assim, em relação a espinhos, eu prefiro enxergar que eu gosto muito do Machado de Assis. Ele tem uma frase que ele fala que tem pessoas que preferem chorar ao saber que as rosas têm espinhos, mas tem aquelas que preferem sorrir ao saber que espinhos têm rosas. Então, eu gosto muito mais dessa linha de pensar que os espinhos, eles fazem parte do crescimento, eles fazem parte do processo, senão você não vai ter uma bela rosa. E eu, sinceramente, eu não tenho assim um espinho interno, um espinho dentro da empresa, um espinho da Cisvale. Talvez, se eu for falar de frustração, o que eu tive de frustração há um tempo atrás, lá atrás foi quando a galera, né, logo no início mesmo ali, o Denison, o Jeidson e o Caio, eles viraram várias noites para poder lançar o MVP do Cidade Saudável, do que se tornou o propósito da empresa hoje, porque naquela época a gente tinha vários outros projetos, né? Mas a minha grande frustração foi que quando nós terminamos esse trabalho, esse projeto, e que a gente achava que ia dar aquele boom, o governo federal lançou o aplicativo concorrente gratuito. E eu lembro bem quem foi o Temer. Então, eu diria que talvez meu maior espinho tenha sido assim externo, porque internamente eu sei que esses espinhos constroem, esses espinhos fazem você crescer e fazem você amadurecer. Maravilha! Nós temos aí 6 minutinhos para terminar, então eu vou deixar assim 3 minutos para cada um pouquinho menos, para dar tempo aí para o Diego se preparar, rodar a vinheta e tal, mas as palavras finais de vocês, eu já deixo as minhas aqui, agradeço muito, muito. Vocês bem sabem, assim, a gente teve muito pouco tempo para organizar essa Latinoware, e aí quando a organização da Latinoware, Marcos Ciríaco Martins, meu grande amigo, me convidou e pediu para que eu ajudasse a organizar, convidar algumas pessoas para vir, e afinal resolvemos que essas pessoas viriam então para esse espaço, para a sala LPI, para a qual eu agradeço muito o Latinoware, mas assim, com pouco tempo eu tinha que contar realmente com amigos que chegariam e concordariam assim, assumir essa bronca e participar mesmo com tão pouca antecedência. O Gabriel tinha uma série de outros compromissos, conseguiu ficar quase até o final aqui do nosso painel. Jamiel está na praia, nós tiramos 2 horas das férias do Jamiel. Eugênio também, eu sei que está trabalhando, mas, poxa, dedicou aí 2 horas do tempo dele aqui para nós, que eu sei que 2 horas, nesse momento que vocês estão agora, é uma coisa muito complicada. Mas é isso, eu agradeço muito vocês, deixo com vocês as palavras finais, então. Bom, César, também queria agradecer pelo convite. O Soli sempre vai estar aí disponível para o que precisar. E eu gosto muito desses momentos, principalmente dessas trocas de informações. Acho isso um crescimento fantástico. E hoje estamos aí no primeiro dia do Latinoware, né? Tem mais 2 dias ainda aí pela frente de muita oxigenação de conteúdo e novas ideias. É um grande momento assim para explodir a cabeça e encher ela de ideias. Então, são eventos muito importantes que tem que acontecer, inclusive para essa troca de conhecimento e compartilhamento, né? E eu agradeço aí, César, muito obrigado pelo convite, né? E estamos aí quando precisar. Maravilha! Beleza! Eu também só tenho a agradecer, né? Agradecer aí a organização do Latinoware e também o LPI, essa parceria que a gente já começou aí de bom tempo e espero que dê muito mais frutos e flores e nada de espinhos. Né? Agradecer por todos que acompanharam a gente aí, que assistiram. E tenho muito mais para complementar, não, só dizer que gostei muito desse primeiro dia, assisti outras palestras mais cedo, ainda vou assistir outras que ainda vão ter hoje, e eu acho que é isso que o Jamiel colocou. Acho que é um momento de troca, um momento que a gente vai ouvindo, vai vendo outros pontos de vista, como é que foram resolvidas outras coisas,
e é isso que faz a gente crescer, que faz a gente, às vezes, tomar uma decisão até diferente, porque a gente vai aprendendo com outros. E eu sei aqui que a Solis e a Rocket Chat aí tem muito a ensinar, e nós já aprendemos muito com vocês, já tivemos contato no passado com... Eu não lembro o nome daquele rapaz que veio da Solis, tu lembra, César? O Fernando. Fernando. O Fernando teve na Cisvale também. Então é isso, eu acho que esses contatos são sempre muito bons e a gente tem que fomentar mais isso. Maravilha, gente. Muito obrigado. Diego, que está aqui no background, muito obrigado especial para ti também. Pode nos tirar da tela aqui.